Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Distraint. Um dos jogos mais legais, mais interessantes de terror de 2014, ele se chama Silence of the Sleep. Ele é de um finlandês chamado Jesse McConney. Ele é feito só por ele, composição, game design, roteiro, tudo. É um jogo bem interessante de um suicida, que ele tem uma nova chance de tentar rever pontos da vida dele que ele fez errado. Eu tive a oportunidade de conversar com o criador do jogo e ele compartilhou comigo muito do processo criativo dele, de como ele coloca as ideias dele no jogo, de como as experiências dele de vida são expostas lá e como ele homenageia diversos diretores de filmes e diversos compositores musicais no jogo dele. Esse Distraint, ele veio meio que no meio da produção de um outro jogo, o sucessor do Silence of the Sleep, que foi anunciado no começo de 2015, chamado The Human Gallery, que é um jogo que promete muito porque ele vai se passar dentro da cabeça de um serial killer. E é um serial killer artista, pintor. Então parece ser bem interessante. O único vídeo que tem do jogo é bem promissor. Segue essa mesma linha do Silence of the Sleep, que é um conceito de terror que tem feito um certo sucesso. Não tanto quanto esses jogos em primeira pessoa, mas ele segue aquele formato 2D, com movimentação de lado, e um mapa complexo meio Silent Hill. O Lone Survivor de 2012 ele foi um jogo que popularizou esse estilo. Ele criou o conceito de rotina dentro dessa dinâmica 2D, de exploração de mapa e de poucos recursos, de sobrevivência dentro de uma realidade opressora e tal. O Silence of the Sleep ele é mais psicológico e mais num mundo fantástico, menos vida real. Apesar dele ter as nuances dele de vida real, ele intercala as duas coisas, mas ele é bem menos do que o Lone Survivor. O Human Gallery ele vai seguir essa linha, mas o jogo que eu vou falar hoje, ele aparece no meio do projeto de Human Gallery. O Jesse McConney, ele meio que deu uma pausa no Human Gallery, por motivos pessoais, mas a pausa dele foi meio que, vou fazer um outro jogo. Então é essa a forma que o cara lida com a situação. Eu acho isso maravilhoso porque ele fez esse Distraint, que é um projeto bem menos ambicioso, bem menor, mas em proposta muito, muito complexo, eu achei. Você joga com um agente imobiliário, essencialmente. E ele tem que, você no caso, né, que controla esse cara, esse Price, você tem que chegar nas pessoas que não pagam aluguel e enxotar elas das casas delas. Essa premissa é muito curiosa e é realmente um momento muito crítico da vida da pessoa e do profissional ali, do sujeito que vai lá e dá essas notícias, forçar a pessoa a sair da casa dela. E começa com uma velha, tipo uma idosa extremamente simpática que não paga o aluguel porque o marido dela faleceu e ela não conseguiu administrar os recursos que o marido deixou, os bens dela. E você chega lá e tem que conversar com essa mulher e convidá-la a se retirar e tipo pro olho da rua. O jogo ele é muito mais diálogo, ele tem um inventório, você pega itens e tem que usar itens em lugares específicos, mas ele é muito mais essa ideia de você viver na pele desse agente imobiliário que, tipo, quando isso aconteceu num videogame, assim, ainda mais com uma proposta de jogo de terror, porque apesar do gráfico dos personagens ser uma coisa meio SD, assim, super deformed, que é meio bizarro, até contrasta com a proposta do jogo, isso acaba sendo um fator que piora ainda mais a situação em si. Porque o personagem, o Price, que é esse cara que vai lá dar as notícias para as pessoas e forçar as pessoas a sair de casa, ele tem pesadelos horríveis em decorrência disso. Então o fardo que ele começa a carregar é cada vez mais e mais pesado e você vai sentindo isso conforme ele vai visitando outras pessoas. O jogo é curto, você visita só 3 pessoas, mas você vai sentindo essa crescente de consciência pesada do personagem. Ele vai tendo uns pesadelos muito tenebrosos e aí quando você visita uma próxima pessoa, a linha que tange realidade e sonho passa a não existir mais tanto assim. Então é muito interessante a proposta, é meio que talvez o que esperar do Human Gallery, porque ele mantém muito a linha do Silence of the Sleep, ele não tem muito dos puzzles do outro jogo, porque uma das coisas que ele faz é isso, misturar um monte de minigames no jogo. Nem sempre funciona, mas é interessante porque é ousado, eu diria. O Distraint ele é muito mais pé no chão, muito mais diálogo, uns diálogos bons e curto em extensão. Então, se de alguma forma ele vai se encaixar na formação do The Human Gallery, então a gente vai ter um senhor jogo de terror. Eu espero que saia esse ano ainda, em 2016, estou muito esperançoso e certamente vou falar dele aqui. Então, a recomendação, se você não jogou o Silence of the Sleep ainda, é que você vá atrás dele, porque ele é bem interessante, um jogo de terror diferente
provavelmente de muitas das coisas que você está acostumado a jogar, e o The Strength como uma evolução disso, uma preparação para o Human Gallery. E é isso aí, valeu!